turma, tudo bem com vocês? Já estamos aqui no estúdio em ritmo da Copa, não é isso, professora Sandra? Professora Sandra já está ali, ó, também com sua camisa, com a sua bandeirinha. Tô na torcida já pelo Hexa. Vamos embora. Participar da aula de hoje que tá show de bola também. Show de bola, hein? Olha Isso aí. mesmo, vamos acreditar aqui, né, que o Hexa é nosso. Precisamos acreditar. Temos também a participação, ó, da nossa intérprete de Libras aqui no cantinho da tela, Kessia. Seja muito bem-vinda, Kessia, tornando nossa aula muito mais inclusiva. E vocês que estão aí nos acompanhando também estão animados? A escola de vocês já está aí toda decorada? Conta pra gente aqui no chat. Já temos a participação de Isabela, de Lázaro. Lázaro disse que a avó, né, dele é bem animada aí na Copa, já está com a camisa verde, vestido em casa. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade e estatística, né? Especificamente gráficos e tabelas. Estão lembrados aí das características do gráfico, da tabela, como é que a gente faz a leitura? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, né, que está em uma tabela e a gente vai fazer a representação desses dados em um gráfico. Para isso eu trouxe algumas pecinhas do Lego, tá certo? Então vamos ficar de olho aí nessa pesquisa que foi feita, né, com as crianças da escola Milênio, uma escola fictícia, e eles escolheram aí as brincadeiras preferidas na escola. Então, foram 4 brincadeiras escolhidas, né? A gente tem ali o pula-corda, amarelinha, pega-pega e futebol. Se vocês perceberem, né, nós temos aqui uma tabela simples, onde a gente precisa fazer a leitura apenas na horizontal. Então, de acordo com essa tabela, a gente tem a quantidade de cada criança, né, que escolheu cada uma dessas brincadeiras. E através dessa tabela, a gente vai poder agora representar ela em um gráfico, tá certo? Então, como podemos representar esses dados no gráfico? Então, eu preciso da ajuda de vocês aí para fazer a leitura da tabela e a gente representando aqui. Observe que eu tenho umas pecinhas de Lego. Eu tenho aqui, né, o título que vai ser o título do gráfico, que são as brincadeiras preferidas na escola. Eu tenho uma brincadeira aqui, ó, pega-pega, amarelinha, futebol e pula-corda. Olhando aqui na tabela, quantas crianças escolheram pula-corda? Quantas crianças escolheram pula-corda? Estão vendo aí? Foram quantas? Foram 8, exatamente. Então, eu vou pegar aqui essas pecinhas, deixa eu ver o pula-corda. O pula-corda tá aqui. E vou representar com a quantidade, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, amarelinha. Quantas crianças escolheram amarelinha? Dá para ver aí bem direitinho, fazer essa leitura na tabela. É só olhar o nome e o resultado ao lado, né? Já que é uma tabela simples, a leitura é na horizontal. Foram 6 crianças que escolheram amarelinha. E eu vou representar a amarelinha aqui com a cor vermelha. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos agora para pega-pega. Quantas crianças escolheram pega-pega? Tá bem fácil. Estão respondendo aí, professora Sandra? Isabela, Lázaro? Então, sim, principalmente o Matheus, que está chegando hoje. Seja bem-vindo, Matheus. E aqui o Lázaro também está participando. Que maravilha! Temos a participação de um novo aluno aqui no nosso chat. Seja bem-vindo, Matheus. É um prazer recebê-lo. Bom, então vocês disseram aí, né, o pega-pega, que foram 15 crianças e eu vou representar aqui, ó, pela cor verde. 2, 3, 4, 5, vamos lá. 6, 7, 8. Lázaro disse que são 15 crianças. 9, 10, 11, 12. Pega-pega com 15, né? 12,
aí 13. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui para o outro. Pega, pega, 12. Aí 13, 14, 15. Estão vendo aí? E o futebol foram 12. Já tinham respondido aí, professora Sandra? Não, só... Vou colocar aqui agora o futebol. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o 12 para cá. Ah, o Lázaro falou. O verde, né? E o 15 para cá. Então, vamos lá. Pega, pega, foram 15, não é isso? E o futebol foram 12. Agora, olhando para o gráfico, a gente pegou os dados da tabela, né? Os dados da pesquisa. Olhando para esse gráfico, fica fácil entender qual foi a brincadeira preferida dos estudantes, só olhando aqui o gráfico, né, através da barrinha. Lembrando que quando a gente está falando de um gráfico de coluna, a gente tem o quê? Barras, né, de mesma espessura, mesma largura, e o que vai mudar é o tamanho dela. Por quê? Essa altura do gráfico, né, de cada barrinha, são a quantidade de pessoas que votaram. Então, fica fácil a gente fazer a leitura do dado de uma pesquisa através do gráfico, porque ele já revela, né, bastante coisa, só em olhar, sem precisar nem contar. Sabendo das brincadeiras que estão aqui, respondam aí para mim. Qual foi a brincadeira preferida dos estudantes aí na escola? E aí, professora Sandra, eles já responderam? Não, estou aguardando aqui, mas o pessoal está participando, está bem animado, viu? Tanto o Matheus quanto o Lázaro estão aqui bastante presentes. Então, vamos olhar aqui, ó, a coluna maior. Colocou. Sim, pode continuar. Desculpa. Foi o Lázaro que respondeu, foi pega, pega. Pega, pega, exatamente. Nós temos aqui, ó, essa coluna maior com 15, né? A gente sabe que na tabela tem a quantidade, que a gente pode também, através da tabela, saber essa resposta. E o gráfico, através do comprimento de cada coluna dessa, a gente vai identificar qual foi a brincadeira menos votada. E aí, qual foi a brincadeira menos votada? As crianças gostam de brincar menos. Dá também para perceber aqui. Qual foi a brincadeira? A amarelinha, ó, eu tenho aqui a menor torre. Se a gente for olhar para a tabela, a gente percebe que é o menor número, 6. Então, percebam como é fácil, né, a gente identificar os dados de uma pesquisa olhando no gráfico. E agora eu vou fazer com vocês uma brincadeira aqui, né, um quiz. Vamos brincar aqui de quiz e vocês vão responder verdadeiro ou falso de acordo com os gráficos e tabelas que vão aparecer aí. Conto com a resposta de vocês lá no chat, tá? Com a professora Sandra. Isabela, Matheus, Lázaro, quem for chegando por aí, quem tá na escola nos assistindo, quem vai assistir no YouTube também, pode responder, tá certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta para vocês, tem que responder verdadeiro ou falso? Os idosos gostam mais de romance? O que é que a gente tem que fazer? Eu vou olhar aqui, ó. O gráfico está falando sobre gênero de livro mais lido em 2021. Percebam que nesse gráfico tem uma legenda. Para a cor rosinha, são os adolescentes. Para o azul, são os adultos. E o roxinho, os idosos. E tem a seguinte pergunta. Os idosos gostam mais de romance. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, tá? Os idosos gostam mais de romance. Isso é verdadeiro ou falso? Olhando aqui para esse gráfico. A gente vai olhar a legenda aqui, ó, sobre os idosos. Idosos é a cor roxinha. Isabela respondeu. Se eu olhar aqui no gráfico, são eles que gostam mais de romance? E aí, foi que a Isabela respondeu. A Isabela, o Lázaro também chegou dizendo que é falso. Exatamente. Percebam que basta olhar, né, a coluna aqui, ó, de cada barrinha dessa. E se a gente tá vendo que a azulzinha é a cor maior, então são os adultos que gostam mais de romance. Então, parabéns para vocês aí que participaram e responderam falso. Estão vendo como é fácil fazer a leitura de gráfico? Vamos agora para mais um quiz aqui, ó. 50 adolescentes gostam de romance. A gente tem que fazer o quê? Olhar a legenda. Adolescentes, qual é a corzinha?
é o rosa. E aí está afirmando, 50 adolescentes gostam de romance. Isso é verdadeiro ou falso? O Lázaro respondeu aqui que é verdadeiro. 50 adolescentes gostam de romance. Vamos analisar o gráfico. Primeiro eu tenho que encontrar quem são os adolescentes. Na minha legenda está dizendo que é a cor rosa. Vamos lá para o gráfico rosinha. Vocês percebem, eu vou pedir para ampliar aí a tela. Ó, a Isabela... Percebam. Isabela disse o quê? Pode falar, professora. Ela disse que era falso. Pronto, Isabela está dizendo que é falso e o Lázaro está dizendo que é verdadeiro. Aí ele já trocou agora. A gente vai saber agorinha, quando a gente olhar. Pode deixar a tela aí ampliada para que eles percebam os números que estão ali na vertical, que vai de 0 a 20, do 20 ao 40, do 40 ao 60. A barrinha rosa está tocando na linha do 40. Então, tá falso quando eu digo que 50 adolescentes gostam de romance. Por quê? De acordo com a legenda, né, os adolescentes aqui está representando a cor rosa e só 40 adolescentes que gostam. Então, é falso. Parabéns para vocês aí, Lázaro, que depois repensou, não foi na resposta? Exatamente. Vamos agora para mais um quiz. Deixa eu ver o que é que vocês vão responder agora. Esse aí está envolvendo uma tabela. Também é uma tabela simples, onde a gente só precisa fazer a leitura na horizontal, porque só tem 2 colunas. E aí essa tabela está falando do tempo de vida dos animais. Então tem a arara, o carneiro, o leão, o corvo e o gorila. O carneiro é o animal que vive menos. Verdadeiro ou falso? Contem para mim. O carneiro é o animal que vive menos. Como é que a gente vai identificar se é verdadeiro ou falso? A gente tem que ir na tabela, procurar lá o nome carneiro e vai com o dedinho acompanhando. Qual o tempo de vida do carneiro? 10 anos. Será que tem animal ali que tem mais anos, mais tempo de vida? Para a gente saber se é verdadeiro ou falso? Professora Sandra, o que é que as crianças estão dizendo? Tanto a Isabela quanto o Lázaro disseram que é verdadeiro, que o carneiro vive menos. O carneiro é o animal que vive menos. Então, o que foi que vocês fizeram? Acertaram, né? O 10 aqui, ó, é o menor número na tabela. Se o 10 é o menor número, como vocês podem ver, ele é o que vive menos. Parabéns mais uma vez para vocês. Vamos para mais um quiz. O leão vive 20 anos. Verdadeiro ou falso? Procura lá na tabela o leão e quantos anos ele vive. Isso está verdadeiro ou falso, essa afirmação? O leão vive 20 anos. Temos resposta, estou aguardando. Será que o leão vive 20 anos? E aí? Temos participação sim. O Lázaro disse que é verdadeiro. Verdadeiro. É só a gente, mais uma vez, né, Lázaro? Procurar o leão e olhar aqui, ó, o número relacionado a ele, que está aqui, ó, 20 anos. Logo, essa afirmação é verdadeira. Parabéns! Vamos para mais um quiz que temos aqui para vocês. A arara é o animal que vive mais. Será que a arara é o animal que tem mais tempo de vida aí? De olho na coluna do tempo de vida e procura na coluna dos animais a arara. Será que o número que está ali do tempo de vida é o maior número que tem? E aí, crianças, o que é que vocês me dizem? Verdadeiro ou falso? A arara é o animal que vive mais. E aí, responderam o quê? Lázaro colocou aqui que é falso. Que é falso. Vamos descobrir agora. Vamos lá. A arara está bem aqui em cima, ó, é o primeiro animal, tá 60 anos. Eu vou procurar se tem algum número aqui maior. E eu encontrei, ó, tenho 70. Quem é o animal que vive 70 anos? O corvo. Então, a gente tem essa afirmação como falsa, porque não é a arara que vive mais, e sim o corvo. Parabéns, viu, Lázaro? Muito bem. E agora, eu vou me despedindo por aqui, porque a aula chegou ao fim. E a gente se encontra
Hoje é quinta-feira, né? A Quinta-feira. gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.